o embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, porto de galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, porto de galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Ana Martins, eu sou escritora e assessora de comunicação de autores e editoras, e estou aqui hoje com Mirela Paz, escritora linda, maravilhosa aqui, Ana Andrade, também escritora linda, maravilhosa, e Adam Matos, essa pessoa incrível, esse escritor incrível de terror. Eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho, tá? Mas antes disso, quero lembrar vocês qual é o tema desta mesa. O tema da mesa de hoje é expectativas e inovações no que os autores contemporâneos estão investindo. Vamos conversar agora um pouquinho com eles. Mirela, pode se apresentar aqui pra gente? Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Mirela Paz, eu sou escritora de romances. Tenho alguns livrinhos publicados, seja na Amazon, seja modo tradicional, né, o impresso. Eu gosto muito de escrever sobre protagonistas fortes, mulheres fortes, sejam elas mais jovens ou mais velhas. Também escrevo histórias que têm um romance independente do que é que vai rolar ali entre os personagens. E tenho agora uma série de contos exclusiva na Amazon, que é Amores em Pernambuco, que tem os clichês que a gente mais gosta de romance, só que se passando as histórias aqui pelo estado de Pernambuco. Eu adoro quando se passa no local. Eu já li Golden, tá? Que é é o primeiro que inicia essa série, e é muito bom, muito bom. Recomendo, tá lá na Amazon, recomendo muito. Vamos lá, Ana, se apresente, por favor, pra gente. Oi, sou Ana, eu também sou do Nordeste, sou cearense, eu escrevo fantasia e ficção científica, esses são um dos meus filhinhos aqui, né, eles são publicados pela editora Fly e tal, e assim como a Andrela, eu também gosto de colocar romance nas coisas, porque dá um negócio mais marcante, assim, nem sempre é um romance romântico, né, porque a Deixa de Dizer é uma distopia fantástica, então ali a gente mistura um pouquinho de reflexão com entretenimento, mas sim, a gente tem às vezes vibe de fantasia com comédia romântica. Olha aí, tem um pouquinho de tudo nessa live. E agora vamos para o nosso convidado mais macabro, e vocês vão entender por quê. Adam, se apresenta aqui pra gente. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Adam Matos, sou escritor, poeta, fundador do Corvo Literário, que é um dos coletivos literários, maiores coletivos literários do Brasil hoje, em acesso. Tenho 2 livros publicados, um deles de poesias de terror, por outra editora, e o Devaneio de uma Mente Perturbada, que é o meu livro best-seller da Fly, né? Foi o livro que mais vendeu no ano e é o recordista na pré-venda. Então, tem um monte de coisa que eu vou tentar bater com o meu próximo livro, que será lançado em janeiro, O Profundo Obscuro. Então, se preparem, porque é um livro de terror, mas é um livro de poesias de terror real, que pode acontecer com qualquer um de nós, mas ele é dedicado às mulheres, porque as mulheres sofrem e sofreram, e vão continuar sofrendo muito mais do que o homem. Então, a mulher se identifica mais com as atrocidades que o homem comete. Por isso que eu acho que meu público é mais feminino e por isso que eu fiz questão de fazer uma bela homenagem às mulheres, porque vocês merecem, né? Vocês... A gente é foda. Merecem todo tipo... Sim, inclusive eu acho que mulher é melhor que o homem em absolutamente tudo. Eu realmente acho. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Como eu já me apresentei, vocês já sabem, né? Escritora, assessora. Já que todo mundo mostrou os livros, vou mostrar o meu também, porque sou dessas. Tá aqui, Observadora de Sombras, que é o livro infantil pela Fly. Tem mais alguns na Amazon, tem comédia romântica, tem contos, mas eu deixo eles mais para o final. Vamos começar com o tema dessa mesa. Essa mesa é para falar sobre inovação, certo? Projetos, coisas que a gente está desenvolvendo para o futuro, o que a gente espera, né? Está acabando 2022, 2023 vem aí, e a gente quer saber o que é que dentro desse mercado editorial os autores contemporâneos, somos todos contemporâneos, estamos todos aqui,
estão desenvolvendo para esse futuro tão próximo. Então, eu vou perguntar aqui para cada um de vocês mesmo, o que de inovação vocês diriam que vocês estão trazendo, principalmente na sua escrita, de repente alguma coisa online, alguma coisa multimídia, o que vocês estão trabalhando para trazer para a galera, assim, que vocês acham que outros autores podem vir a trazer nesse 2023 que vem. Mirella? Bom, vamos lá. Eu vim do online, né? Eu sou fanfiqueira com muito orgulho, tá certo? Então, assim, eu já vim do online, da plataforma do digital, né? Literalmente. E o meu primeiro lançamento foi um livro na Amazon. Mas uma das coisas, assim, mais interessantes que eu vejo, assim, de inovação, de trazer para a escrita como um todo, é a gente trabalhar as redes sociais na escrita. Eu tenho um dos meus livros, eu tenho a boneca dele aqui, mas ele só está disponível na Amazon, que é Can's Wife, que ele fala muito sobre o uso de rede social. Para quem gosta de Gossip Girl, de IG de fofoca, sabe? Esse livro é para vocês, embora tenha uma listinha de gatilhos ali, que está disponível para saber se realmente essa leitura vai ser legal para você ou não, se vai ser aquele momento. Mas eu trabalho muito em redes sociais e a gente tem o Instagram do Candy Life. Tem o Instagram também, que é o Instagram de fofoca da história. A gente tem a conta do Instagram e nos stories a gente ficava postando algumas coisas, a gente apresentou os personagens, mas isso foi muito na época do lançamento do livro, acabou ficando parado. E eu gosto muito do uso de rede social, porque realmente faz parte do contexto da gente nas histórias, né? E sem dúvida alguma, eu acho que uma das coisas que eu gosto, eu não considero exatamente inovação, não estou reinventando roda, mas eu gosto muito de falar, como eu disse assim, eu gosto de escrever sobre mulheres fortes, né, protagonismo feminino. E como a minha escrita é de romance contemporâneo, eu gosto muito de falar sobre mercado de trabalho, relacionamento saudável, e trazer essas pautas também como personagens bissexuais, trazer essas pautas que são atuais, que a gente está podendo trabalhar com mais facilidade, que o mercado, os leitores também estão sentindo falta. Eu sentia falta de ler histórias onde a mocinha não era tão mocinha assim, era meio vilã, sabe? Era a personalidade, o Grey, personalidade, assim, a Morley Grey, né? Então, assim, eu gosto muito, mas eu também trago o romance e tento sempre trazer a mensagem de que, sim, você pode ter o melhor dos dois mundos. Você pode ter o boy magia ou a garota magia da sua vida, mas você também pode ter o seu emprego dos sonhos, correr atrás da sua carreira, dos seus desejos, suas viagens, seus gostos, ter a sua rotina. Porque por muito tempo a gente leu muita história, né, que a mulher sempre largava tudo em nome do amor. Sempre tinha que abdicar de tudo por conta do, ou era o amor, ou era a carreira, ou era o amor, era a família, ou era o amor, era a vida pessoal, né? Então se dedicava muito ao homem e eu sentia muita falta disso. E uma das coisas também que eu inovo na minha escrita, que também não considero exatamente inovar, mas faz parte do trabalho da gente, é estar sempre me atualizando, fazendo workshops, fazendo sprints de escrita, fazendo cursos, lendo mais material, estudando mesmo, e estudando quais são as tendências de mercado, tentando entender, lógico que muitas vezes, alguns cursos estão muito mais focados no que seria o mercado de fora do Brasil, então algumas dessas tendências acabam ficando meio perdidas porque não se encaixam tão bem com a realidade do nosso mercado, e também entender cada vez mais o mercado local, né? O que é tendência na Amazon, que tipo de capa funciona na Amazon, tudo isso faz parte do trabalho do escritor, né? Não é simplesmente escolhi, tá bonito, vou botar lá, essa história desse jeito, porque todo mundo tá fazendo, tá vendendo, vou fazer também, vou vender. Não é bem assim, acho que tudo precisa de um estudo e você também precisa saber quem é você, o que é que você quer contar com as suas histórias, para ir buscando atualizações e entendendo o que é que você pode trazer nesse contexto para as suas histórias também. Não deixa de ser, de fato, uma inovação, né? A gente pensa, nossa, trazer mulheres fortes, quebrando esses paradigmas, tudo. Parece que é algo tão tipo, não é novidade. Mas no final das contas porque se a gente ainda tá sentindo falta, né, a gente tá tão perto do Natal, e eu adoro filme de Natal, não sei se vocês gostam, mas eu adoro filme de Natal, eu adoro um livrinho de Natal, um romance de Natal, mas a quantidade de histórias em que a mulher tem que sair da cidade dela, do emprego dela, para poder ficar com o cara da vida dela, porque isso é que era o certo e a moral da história, não tá. Então, assim, isso ainda
tristemente, de forma muito triste, isso ainda é uma inovação, né? Ter Sim. isso na narrativa é uma inovação. E aí eu gostei muito, Mirella, gostei muito de saber disso, dessa sua pegada nos livros. E aí eu queria chamar um pouco a Ana Andrade para falar um pouquinho também sobre isso, porque eu sei que Elegidos, pelo menos, tem bastante representatividade, ela tá vindo com uma comédia romântica nova, que também é um pouco fantasia, fantástica. Então, o que é que tem na sua escrita, Ana, que você acha que é inovador? Essa representatividade também está presente nela? De que forma você acha que coloca... quais são os seus planos para... assim, atrair esses leitores através da sua escrita em 2023? É muito complicado porque, por exemplo, você tem a Mirella que ela percebe a ausência no romance, agora de personagens fortes, de você ter representatividade. Agora, quem dirá na ficção científica, que é lotada de homens brancos escrevendo? Então, para eles, a gente começar a falar sobre protagonistas mulheres, a gente começar a falar, por exemplo, o Frederico, que é o protagonista de Elegidos, ele é um personagem simplesmente muito fofo. Ele quebra toda a ideia de ser o bam da história, de em 3 meses estar derrotando o vilão. Então, as personagens mais fortes eles são todos mulheres. Então, assim, eu faço questão de colocar esse tipo de coisa, até a minha forma de escrita também, já falando no ponto de vista mais técnico. A ficção científica é um gênero em que as pessoas, quando escutam, dizem, nossa, mas deve ter um monte de palavras difícil, eu não vou entender nada que estão falando, eles vão explicar sobre teoria de não sei o que de fato existe, né, que tem físicos falando sobre isso, mas vão colocar na ficção, então vai me confundir toda, eu não vou entender quem é Cicrano, Beltrano, e tem os nomes difíceis também. E a minha proposta também foi, além de todos esses pontos que a gente está conversando, de empoderamento feminino, representatividade racial e LGBT, também foi de fazer uma escrita mais leve, mais fluida. Então, eu tenho bastante entrega de elementos futurísticos, mas com palavras que sejam acessíveis, em que a pessoa ela vai ver a repetição, ela vai ver, então, tem um mecanismo, em vez de colocar um nome complicado, eu coloco um outro mais simples. E ela funciona do mesmo jeito, ela torna mais a pessoa que está ali acostumada com fantasia, ele dá o primeiro passo, né? Eu gosto de pensar que Elegidos às vezes é uma porta de entrada para quem começa a ter interesse em ficção científica, porque pega um texto que ele é mais leve, que ele não é denso nessas palavras, né? E você consegue se situar num universo futurista sem que tem esse desamparo todo de um lado de você não ter quase nada, ou pelo outro lado de ser muito extenso, ter muita informação. Muito legal. Eu gosto dessa... Você acha que essa questão do texto mais leve é uma tendência para os escritores de forma geral? O que é que você tem observado nesse sentido? Eu gosto de pensar que isso é uma coisa que em outros gêneros eles têm muito mais leve. Então, por exemplo, hoje em dia as pessoas têm romance de época, por exemplo. Todo mundo sabe que Jane Austen é bam, né? É um clássico e tal. Mas escrever como Jane Austen não faz muito sentido, né? Então, é esse tipo de coisa. Mas hoje em dia, por exemplo, na ficção científica, eu vejo autores dizendo, eu tô me inspirando em Asimov. E eu disse assim, meu amigo, então, tá bom então, tá tudo bem, mas vai ser um pouco complicado tornar a sua literatura mais comercial. Então, mas faz parte, as pessoas têm uma escolha e eu acho que isso é muito importante. A gente está falando aqui sobre inovação e tal, mas é o que a gente fala hoje aqui são coisas que nós percebemos como autores que estão entrando no mercado e estão entrando de cabeça. Se você vê a escrita como terapia ou como hobby, quem somos nós para dizer o que você tem que fazer? E só um adendo, Jane Austen, ela quando escreveu, ela foi o contemporâneo da época dela. Então, assim, a gente está na escrita da época da gente, do momento da gente, e se tornar essa linguagem cada vez mais acessível, mais próxima do leitor, é importante para a gente, porque antes da gente ser autor, a gente é leitor também, né? Então, é muito bom e é muito importante a gente lembrar que os clássicos um dia foram contemporâneos. Muito legal mesmo. Inclusive, dá para trazer, daria uma outra mesa, inclusive, o debate sobre essa questão do que é comercial e do que não é, se a linguagem se difere tanto, se não, sabe? Mas acho que isso já seria até para outro carnaval, porque daria uma outra mesa. Adam, vamos lá, o que é que você tem, o que é que você traz para nós de inovador de 2023, ou que você observou no mercado para 2023, no caso? Eu trago...
acho que bastante coisa, mas eu queria dizer que antes, que no livro da Ana, que eu adoro, indico sempre, a cena que mais me chocou por ser, e que não deveria chocar, mas me chocou porque a gente não está acostumado a ver, que é o chefão, o cara fodão, assim, o cara mais que todo mundo tem medo, aí ele chega em casa e beija o marido. Tipo, aquilo, pra mim, foi, eu olhei e falei, nossa, que gênia pra fazer isso. E corajosa, né? Mas não deveria ser, deveria ser normal, mas infelizmente a gente sabe que não é, né? E, então essa cena me marcou muito, eu achei muito legal de ter feito. Outra coisa é que eu sou o único que não sou do Nordeste, né? Então eu peço desculpas por estar na região fascista do Brasil, que é o Sul, e eu adoraria morar no Nordeste. Já morei, mas um dia eu vou de novo, porque aí eu paraíso. Nordeste inteiro. Bom, em termos de inovação, eu não vejo, eu nunca vi ninguém escrever poesias como eu escrevo. Eu nunca vi. Se alguém já viu, eu sempre penso, se alguém já viu alguém que escreve parecido, que escreve tal, me conta, porque eu quero conversar com a pessoa e tal, né? Eu nunca vi, assim, que é um terror cru, é um terror que é uma historinha, né? Eu conto como se fosse um poema, assim, eu conto uma historinha e tal, mas tem toda uma poética por trás. E, e tem necrofilia, tem poesia sobre infanticídio, tem poesia sobre assassinato de mulher grávida, tem, sabe? Então tem de tudo, assim, tanto no meu primeiro livro quanto nesse último agora. Então, e o que eu ia dizer é que a Mirella falou, e eu acho perfeito, é a questão da linguagem. Porque quando eu comecei a escrever poesia, eu comecei a ler, né, algumas poesias contemporâneas, e o pessoal escreve da mesma forma que o Gregório de Matos escrevia, por exemplo. Sabe? Com uma linguagem rebuscada, com uma linguagem super formal. Só porque eu sou poeta, eu sou super inteligente, então eu vou usar essas palavras difíceis. É um babaca quem pensa assim, na minha opinião, sabe? Eu acho que a gente tem que escrever como nós, é exatamente como ela falou. A contemporaneidade é agora, nossa, né? Então a gente tem que escrever do jeito que a gente fala agora, sabe? Não tem que rebuscar nada, escreve simples, até porque a gente precisa democratizar a literatura, né? Agora tá muito ruim porque o preço está muito caro de tudo, mas vai melhorar. Tenho fé que o próximo governo melhore, mas por exemplo, o meu livro Devaneios, o primeiro conto, ele é baseado num mendigo que fica aqui perto de casa. E eu sempre vou lá conversar com ele e tal, daí às vezes ele precisa de um tênis, eu dou um tênis. É pertinho do Carrefour, então a gente sempre vai no Carrefour, eu como comida pra ele. Mas só pra ficar conversando, né? E aí ele me contou a história dele e tal, e é baseado na história dele esse conto. Só ali algumas partes que eu mudei, o nome e tal, e que ele veio para Curitiba e no conto ele vai para São Paulo. E é baseado na história dele. Então quando eu peguei o livro, eu autografei e levei um para ele, né? E ele ficou super feliz, tal. Ele sabe ler, né, tal, mas se fosse um negócio muito rebuscado, ele não ia talvez entender, porque ele não teve estudo. Ele me falou que estudou até, sei lá, segunda, terceira série. Então, é isso. E uma coisa que eu acho que é tendência cada vez mais, eu sempre falo isso, é que é o fim
das livrarias. Com isso, as compras vão ser todas online, e eu acho que isso vai favorecer muito o mercado nacional, porque daí a gente coloca, se for mais vendido mesmo, não vai precisar eles colocarem na frente ou esconderem lá atrás nas livrarias. A gente consegue achar ali, né, de uma forma. E outra coisa que eu acho que 2023 vai bombar são os audiolivros. Sim. Eu acho que está cada vez mais crescendo. Eu ouço, eu adoro. Quando eu estou dirigindo, por exemplo, numa viagem, eu ouço um livro inteiro. Antes de dormir, eu boto um livro para ler, assim, quando eu já estou com a vista cansada. Primeiro eu leio, né? Aí cansa a vista, aí eu boto e escuto. Outro. Cara que lê pouco. Mas é isso, assim, eu acho que a minha poesia e a minha escrita, ela é completamente diferente de todas as outras que eu já vi até hoje. Então, por isso que em 2024 eu vou ganhar o Jabuti de poesia pela Flash. É um dos objetivos dele, viu, gente? Só contextualizando, ele vai ganhar esse Jabuti já faz um tempo. E eu acredito, em algum momento ele vai ganhar, tenho certeza. A gente tem que acreditar em primeiro lugar e depois focar e trabalhar para isso. E é o que eu estou fazendo. Se vou ganhar ou não, aí não sou eu que tenho esse poder, mas eu vou tentar. Eu concordo com... De fato, as suas poesias são bem únicas. Dá para ver que você também tem outras influências dentro dela, claro. Já dizia Bakhtin, né, que nada é totalmente original, mas elas são bem únicas, elas são bem diferentes, principalmente por trazer o terror como elas trazem. E aí fica aqui para quem estiver assistindo, né, conhecer as poesias do Adam e tirar suas próprias conclusões. O audiobook eu concordo, em gênero, número e grau, eu tô vendo o número de pessoas, assim, não tem nenhuma pesquisa específica aqui, gente. Vale dizer que isso aqui são as nossas impressões como profissionais do mercado, né? Não fizemos nenhuma pesquisa. Então, algumas coisas aqui é o que a gente tá, é o feeling. Isso daqui, até o final de 2023, disseram, olha, fulaninha errou na live lá no Arte Agora. Gente, não é previsão, pesquisa, tudo, tá? É o que a gente está sentindo com esse mercado dentro das nossas... Eu concordo com mãe de Ná, né? Não somos mãe de nada, nem nada assim. Eu concordo com a questão do audiobook. As livrarias eu discordo. Eu não acho que vai acabar. Eu acho que, na verdade, está tendo até um movimento de ter mais livrarias pequenas, o que eu gosto muito. Elas deram... A gente já conversou sobre isso, né? As grandes estão, tipo... algumas das grandes, outras não. Tem umas crescendo, mas algumas grandes deram uma caidinha agora e várias pequenas nasceram. E, pessoalmente, eu sou a louca da livraria. Eu adoro uma livraria. Ficar em livraria escrevendo. É lá que vocês vão me ver escrevendo meus livros. São em livrarias. E cafeterias, né? As livrarias de preferência. Mas é uma tendência que a compra online aumente, né? Com a pandemia, de fato, isso aconteceu. Muita gente migrou, né? Os nossos lançamentos foram online. Os eventos passaram a ser online. Esse evento online aqui, a Flipo, ela já tem uma visibilidade maior por conta desse movimento da gente passar para o digital. E pensando nisso, e tendo visto o relato de Mirella sobre o experimento dela, né, que tem de fazer os personagens nas redes sociais, conta um pouquinho para a gente sobre isso, Mito. Tem vontade de fazer isso de novo? Tem vontade de fazer alguma coisa assim mais multimídia, talvez para uma continuação de Candy Life? E como é que foi essa experiência com que você teve? Teve mais engajamento, não teve? Como é que foi? Porque, querendo ou não, essa noção de que a gente pode trazer o multimídia para as nossas histórias também está vindo muito assim, né? Muito agora, né? Antes o escritor era só isso, livro e livraria. Agora não, a gente tem 1 milhão de possibilidades. Tem book trailers, tem um monte de coisa online. E tem até cadeira na faculdade, porque eu fiz uma especialização em escrita criativa e na minha especialização teve uma cadeira falando sobre isso, como fazer histórias no digital. Aí eu queria escutar um pouquinho dessa sua experiência e se você tem planos para isso também. Então, planos eu tenho, eu não posso falar muito sobre, mas eu já fiz, digamos assim, um experimento de Twitter que foi muito legal, muito legal. Se alguma leitora minha que sabe o que é que eu tô falando, porque eu não posso
né? É segredo ainda identificar, porque essa história já teve uma primeira versão, vai saber do que é que eu estou falando. Então, teve Twitter e foi muito forte, foi muito bacana ver a movimentação. E isso foi há 10 anos atrás, não foi agora. Então, 10 anos atrás, praticamente. Então, assim, eu acho que as redes sociais e essa coisa do inovar vai de autor para autor, de encontrar, né, o que é que se encaixa melhor com sua história, com o seu tipo de trabalho, o seu tipo de objetivo, o público que você quer alcançar. Mas com Candy Life, por exemplo, como é Instagram, foi uma coisa assim que a história, a primeira vez que eu escrevi, eu pensava no Twitter, mas aí eu entendi que o Instagram seria uma ferramenta. Eu demoro muito a escrever, infelizmente eu sou uma tartaruga, especialmente com romance maior, né, Candy Life, como vocês podem ver, assim, é bem pequitinho, né, aqui assim. Mas enfim, é uma história muito complexa, são 5 personagens principais, são 5 amigos, é um grupo de 5 amigos. Então, ter o Instagram como sendo a fonte da fofoca foi importante. E aí foi muito interessante, porque eu lancei Candy Life, depois de um tempo saiu a nova geração do Gossip Girl, e né, na HBO Max, e era o Instagram que fazia a fofoca. Então a gente vai vendo, vai pesquisando, a gente vai entendendo o que são as tendências do mercado. O audiolivro, feito o Adam falou, eu acho que é essencial. A gente ainda não tem tanto audiolivro assim no Brasil. Eu acabo ouvindo mais audiolivro gringo do que nacional, às vezes, e aí eu me pego para... peraí, vamos ouvir os nacionais. Quem tem a Alexa, a gente estava falando mais cedo aqui sobre a Alexa, né? A Amazon consegue ler os livros, se eles forem diagramados certinho, como a Amazon pede. Você pode botar a Alexa para ler, lógico que não vai ser uma leitura de alguém lendo, dando aquele sentimento, aquela coisa toda aos personagens, mas já facilita, já é uma mão na roda. E a gente tem que lembrar que cada dia mais a gente vem debatendo sobre temas importantes, como acessibilidade também, né? Não é só a questão de ter os personagens... a gente ter história com personagens bissexuais, a gente ter histórias com personagens negros, a gente ter histórias com personagens PCD, mas a gente ter autores e autoras que são PCD, que são negros e estão tendo seu espaço no mercado, autores LGBT, e a questão da acessibilidade mesmo, assim, do livro, de parar para pensar, que às vezes a gente coloca no Twitter a capa do livro para divulgar. Oi, gente, tá aqui o link que tá um conto para você ler nesse feriado. Hoje a gente tá gravando feriado aqui na cidade de Recife, e aí que tá um conto para você ler, uma leitura rápida para o feriado, né? E aí a gente esquece de utilizar uma ferramenta que é de descrição da capa, por exemplo. Então, uma pessoa poderia ver a descrição da capa, né, e se interessar e clicar no link e comprar o livro e tentar ler o livro ou ouvir o livro. A busca pelos audiobooks vem crescendo muito, as livrarias lá fora, as bibliotecas lá fora estão liberando muito audiobook também. Acho que um bom exemplo que a gente pode usar é Hipótese do Amor, né, que explodiu no TikTok, no Instagram, era uma fanfic de Star Wars, ou seja, também veio do online, e aí o pessoal queria pegar na biblioteca pública para ler, tinha fila para pegar o livro, mas também tinha fila do audiolivro para escutar, né? Então, assim, está crescendo, está sendo um boom, e é importante que a gente fale sobre isso e que a gente também se movimente, não é porque de repente a gente não é PCD que a gente não tem que pensar sobre isso, não tem que tentar incluir, aproximar e também lembrar que essas pessoas também consomem e que a gente também tem que ser consciente na hora do que a gente escreve, né? Se é um Pokémon que evolui de pouquinho em pouquinho, sabe? Então, assim, eu sei que desconstrução é um trabalho diário, cansativo, difícil, mas faz parte e tem que ser aos poucos e a gente tem que ir se permitindo entender, ouvir, ficar quietinho, ouvir, aprender, sabe? E botar na prática. E muito mais do que botar na prática, simplesmente escrever um livro com os personagens, é ler pessoas, né? É ler mais autores negros, ler mais mulheres, ler mais autores PCD, sabe? Acho que isso é muito importante. Legal. Concordo com tudo que foi dito. A gente precisa mesmo colocar isso na nossa... Até esse ano mesmo, eu acho que foi esse ano, eu fiz uma provocação lá no Instagram,
sobre quantas mulheres você leu esse ano. Quantas mulheres. Fiquei muito feliz de ver que, pelo menos, a maioria da minha bolha, que é uma bolha muito pequena, leu bastante mulheres esse ano. Então, assim, tem todo um movimento, tem um grupo chamado Leia Mulheres, inclusive, que faz esse tipo de mediação de leitura. Há muito tempo. E já é um movimento que vem desta necessidade. Tipo, quando a gente está falando aqui de inovação, falar de inovação é sobre falar também o que não teve, o que ainda está sendo trabalhado agora e vai continuar. Então, assim, é muito triste perceber que esse tipo de pauta é inovação, ainda é inovação, sabe? Pois é, o que devia ser comum, né? Mas aí, só para encerrar, como você falou também sobre essa coisa do trazer as mídias e etc. para a história, aguardem, 2023 está vindo por aí e vem uma história muito especial, é romance, tem clichê, tem tudo e também vai ser bem interativa. Eu estou bem animada para ver o que o pessoal vai achar. Gosto assim, já tô curiosa, já tô bem curiosa, eu já li histórias da Mi, quero ler todas, na verdade, porque ela escreve muito bem. Eu sou, assim, pra quem estiver assistindo aqui, eu sou fã dos 3, tá? Só pra constar que eu vou ficar aqui elogiando mesmo, eu sou fã, não tô nem um pouco imparcial nessa história com esses convidados aqui. Inclusive, Ana, falando sobre isso, sobre multimídia não é só no digital. E eu sei que você fez algumas outras mídias do seu livro, né? Alguns cartões, algumas artes, você investiu em ilustradores. E eu queria escutar um pouquinho sobre isso, se você acha que é uma tendência, porque eu vejo muitos box de editoras grandes, a própria Flive, onde eu sou diretora de comunicação da Flive, tá, galera? Na Flive, a gente faz um box todo mês, tem a caixinha da Flive, a experiência Flive, lá vão brindes, e esses brindes vão mudando mês a mês, então eu vejo que tem uma tendência dos leitores, já que essa experiência foi muito bem recebida, e eu vejo em outras editoras também um movimento de brindes, tem esse movimento dos leitores de quererem esse a mais, não só o livro e a história, eles querem uma coisa a mais. Eu vejo que você trabalha muito em cima disso. Então, eu queria escutar o que é que você traz de inovador nesse quesito para 2023, o que é que você está fazendo agora e como é que você chegou a essa conclusão, como é que foi transpor a sua história, né? Fazer ela ser multimídia também para esses brindes, para esse tipo de material. Eu verdadeiramente gosto de ilustração, então quando todas as capas dos meus livros têm ilustrações, eu faço questão de pegar os Ninja da Galáxia. Então, tanto que às vezes eu tô na Bienal e eu falo, pois gostou da capa de Elegidos e tal. Gente, o cara que fez a ilustração da capa de Elegidos hoje está trabalhando para Netflix, né? Então, assim, eu gosto de dar essa experiência na pessoa, dela logo abrir de cara e depois ela ir lá e procurar a sinopse, né? E depois ela ver o que se trata o livro. Então, esse primeiro embaque, para mim, ele é muito importante. E eu faço também questão de fazer toda essa experiência de ilustrações extras, e os cards são uma das coisas que eu mais falo. As ilustrações que eu faço, elas viram cards do mesmo tamanho. Então, eu já tenho leitores que eles, às vezes, compram na Bienal o livro de novo para dar de presente, porque nesses eventos por fora, além das pré-vendas, eu forneço os cards, né? Então, isso faz com que a pessoa tenha uma outra experiência, ela colecione cards com ilustrações bonitas, todos do mesmo tamanho. Então, já em Diferentes Universos, que o meu livro está em pré-venda agora, que é uma fantasia com comédia romântica, ele está com essa ilustração aqui, que é um pôster, e ele também está com card. Então, do mesmo tamanho das outras ilustrações, os cards de Elegidos e Opositores, né? Que são 2 livros que eu também publiquei. São esses 2 aqui de cima. Eu sou maravilhosa contando assim. E essa experiência faz com que as pessoas elas também se situem mais, né? Ainda mais porque é um universo, né? Uma ficção especulativa. Fica mais complicado quando o leitor está lendo, às vezes, de visualizar. Então, a ilustração, ela faz esse suporte, né? Extra e tal. Então, seja pelas ilustrações, seja pelos mapas, porque eu também sou a doida dos mapas. Eu vejo com o pessoal, então, assim... são trabalhos que eu gosto das pessoas se situarem do que está acontecendo no universo, delas conseguirem se identificar, que está ali, putz, agora é cyberpunk, putz, agora a gente está no universo mais voltado para estrelas, olha, esse aqui é de Diferentes Universos, eu amo esse mapa, nossa, eu amo esse mapa. E aí a pessoa, ela tem o conjunto de tudo, né, ela está ali aproveitando, então é uma coisa que, de fato, eu
fornecer do físico é uma experiência muito agradável, né? De você estar lá, de você comprar, você de adquirir e colocar na parede. Então, eu acho muito legal que os leitores eles estão tendo muito isso, porque isso também é uma das coisas que estão inovando, né? De fazer essas ilustrações extras. Então, às vezes, até as pessoas que estão só fazendo só não, né? É tudo voluntário. Mas que estão focando no e-book, eles colocam brindes, né? Então, a pessoa vai lá, ela compra e ganha esse brinde, que é esse card. E muitos leitores Lucas, estão... né? Pois é, exatamente. Então, o Lucas, que é o dono da Flive, eles estão fazendo painéis e tal, com esses brindes e tal. Então, fica muito legal e fica muito, muito único. Putz, são autores nacionais, eles me mandaram uma coisa e tal, foi uma experiência diferente, eu consigo me situar, me conectei com o personagem, porque eu também estou vendo aquela ilustração, também estou sentindo um pouquinho daquele personagem, está vivendo naquele momento. E eu sou muito suspeita para falar, mas eu gosto desse extra, né? Dessa forma de você, como leitor, consumir, mas entender como funciona o universo, entender como os personagens eles estão fora. Às vezes é uma cena fora de uma pessoa, sei lá, num evento de Natal. Já encontrei ilustração, não tem nada a ver com o Natal, mas eles fizeram uma ilustração especial para o Natal. Então, poxa, agora o leitor ele conseguiu imaginar como seria a cena no Natal dos personagens, né? Eles mesmo sendo fantasia, mesmo tendo dragões, eles conseguiram. Então, é uma porta em que o autor ele fornece, né? E acaba sendo ele tanto procurando para o ilustrador, agora tem a inteligência artificial, né? Que está também muito muito famosa agora, né? Então, assim, quem tem conhecimento, quem já sabe manusear, eu tentei um pouquinho, perdi a cabeça e disse, não é muito para mim, não. Eu prefiro mesmo o ilustrador, que aí eu sei que o profissional vai fazer do jeito que eu quero, vai colocar os olhos direitinho, não vai ficar uma coisa muito esquisita, então tá tudo certo. Mas quem quiser tentar e tal, tem outras plataformas também, que você vai montando as imagens, então vai manipulando. Claro que tá aqui, se você é um autor, por favor, cuidado com as imagens que você usa, que não são de domínio público, pode dar treta aqui. Essa questão da IA é interessante. Na Flive, inclusive, está lançando agora um livro que vai ter umas 100 ilustrações em IA, que só seria possível ter essa quantidade de ilustrações por ser IA. Questões de custo, enfim, dentro da própria editora. Mas a gente também lá trabalha com muitos ilustradores e já falamos que é impossível abrir mão dos ilustradores. O próprio livro, a capa dele e o mapa dele vai ser feito por ilustradores. Porque na ilustração do ilustrador tem toda uma personalidade. A da IA vai ter sempre aquela cara. Mesmo ela, a finalização é feita pelo autor, porque ele sabe manusear. Então ainda tem o fator humano ali. Então, onde precisar de personalidade, precisar de uma arte refinada, uma arte, sempre vai trazer o autor da ilustração, né? O ilustrador. Mas é interessante ver essa tendência, ver as máquinas se desenvolvendo e como isso se torna um recurso para os escritores também, né? É um outro caminho que a gente também pode agora ver, de repente, para esses brindes, né? Para quem, enfim, for fazer uma coisa bem mais simples, certo? Novamente, reitero o quanto eu adoro ilustradores. Eu acho importante a gente valorizar o ilustrador, que ele não vai ser trocado. Eu não acredito nisso. Não acho que isso é uma tendência. Não acho que vamos trocar ilustradores. Eles são maravilhosos. O meu livro Observadores de Sombras está aqui. Foi feito por uma ilustradora nordestina, inclusive, Letícia Santiago. E só eu sei, vejo ela fazendo à mão ali o quanto da personalidade dela tem nesses traços, sabe? E, enfim, mas acho que é uma tendência mesmo. Eu gosto dessa coisa dos brindes. Eu também compro às vezes e vejo os brindes que vão vir. Pago mais porque eu sei que esses brindes vão vir. Então é uma coisa que eu acho que os autores vão começar mesmo, já estão fazendo e acho que vão investir cada vez mais. Não, assim, o mercado já vem fazendo isso há bastante tempo. Se debate, né, até que ponto as pessoas querem um brinde, querem um livro, quando é das editoras. Mas pra gente que é autor independente, ou autor de editora menor, assim, ou a editora assim, média escala, é muito importante, porque aí a gente entra com exclusividade para o leitor, né? E como a Ana falou, eu levo na Bienal também, no lançamento na Bienal. Isso é muito importante, porque aí é um plus para o leitor, né? É um plus para o leitor sentir a vontade de comprar o livro, de ter aquilo ali, e saber que é só ali, né? Entra a questão também do exclusivo. Eu gosto muito também. Muito massa.
Agora, Ada, eu queria falar contigo um pouquinho sobre o terror em si. Você escreve, a maioria das vezes, né? Não digo todas, mas a maioria das vezes, um terror real, como você mesmo colocou, que a gente, qualquer um de nós poderia passar, Deus o livre, Deus ou qualquer entidade que vocês acreditem ou deixem de acreditar, enfim, o livre. Não queremos passar por nada que acontece nos livros do Adam, vai por mim. Tomara Mas que você não. tem essa pegada assim de crimes reais, né? E durante muito tempo se fala muito do terror sobrenatural, grandes nomes como Lovecraft, Poe, tudo assim, uma coisa mais. Um ou outro tem uns assassinos mais reais, tal, mas muita coisa tem de sobrenatural. Eu queria saber se você acha que é ou não, tá? É a opinião dele, novamente frisando, não tem uma pesquisa sobre isso. Mas se você acha que é uma tendência as pessoas a buscarem mais por isso, porque, por exemplo, a Dark Side ela abriu selos para crimes reais, né? Selos falando de psicopatas, selos falando de serial killers. Então, assim, você acha que está tendo uma tendência maior do consumo por esse tipo de literatura, de uma literatura que traga esse terror mais real? Ou não? Sempre foi assim? Qual a sua opinião sobre isso? O que é que tem de inovador também dentro disso? Não, eu não acho que seja uma tendência, não. Eu acho que é moda. É moda. É moda. A Netflix começou a lançar um monte de documentários de true crime, e eles estão aproveitando a onda. Eles estão lançando lá com a Ilana Cassol, né? Lá estão publicando os livros lá sobre serial killers, não sei o que e tal. E a galera vai consumindo, porque a galera tá ávida por um true crime, né? Que tem um monte de canal, tem podcast que até é da Globo agora, aquele Modus Operandi que eu assistia há um tempão atrás, agora está na Globo. Então eu acho isso vai passar, assim, mas vai chegar uma hora que vai enjoar, a pessoa vai enjoar e vai passar. E terror mesmo, sempre vai ser o terror sobrenatural, né? O fantasma, sei lá, sempre é o terror que mais assusta, né, as pessoas. Então, muitos têm dificuldade de achar que o que eu escrevo é terror, porque você não leu, né? Mas o primeiro conto é de um senhor que ele migra do Nordeste para São Paulo e com 18 anos. E aí, nas primeiras horas, ele rouba uma mala dele e a carteira. E ele cai no chão e rasga a calça. Então ele não tem como fazer nada mais. Vai começar a dormir na rua. E aí no final é uma mulher que oferece, fala assim, moço, para de escrever tal. Daí você percebe que é ele que está escrevendo, né? Sentadinho ali no chão tal. Pode parar de escrever, eu tô te chamando faz um tempão tal. A minha filha comeu um sanduíche e não aguentou, quer? Aí ele, assim, senhora, Deus te abençoe e tal. Aí é um sanduíche com 3/4 comidos, assim. Aí ele pega, a hora que ele vai comer, ela, não, não, pera um pouco, vem aqui, vamos tirar uma foto. Aí tira uma foto com ele, o sanduíche e tal, e aí ela vai embora sem nem dar tchau pra ele. E ele fica com aquele sanduíche, e aí ele come, né? Claro, porque ele tem fome. E aí ele percebe que ele nunca tirou nenhuma foto na vida. Isso é um conto que faz chorar, na verdade, né? Tem vários contos no livro, esse, tem o Pobre Senhor, tem o Sonho, são contos de chorar. Mas isso não é terror? Uma pessoa que vive na rua, não tem o que comer, e ainda é obrigada a sofrer esse tipo de humilhação por gente imbecil que está atrás de like, isso é terror também. Então, o terror que eu escrevo é diferente da maioria, mas não é o único, né? Por exemplo, Chuck como é que é o nome dele? O cara que escreveu o Clube da Luta. O Clube da Luta é um livro que tudo bem, depois você descobre que o cara é, né, maluco, mas
é um livro de terror bem violento e real. Agora, diferente, o Clive Barker. Eu adoro o Clive Barker, mas ele escreveu Hellraiser, né? Que é um negócio super sobrenatural. Ele escreveu Candyman, né? Que também é super. Ele só escreve coisa sobrenatural. E é um baita do. O próprio Edgar Allan Poe também escreve sobrenatural. E eu gosto. O Bram Stoker é um dos meus favoritos. Eu adoro terror sobrenatural, mas para ler, para escrever não. Para escrever, eu acho que ou tem que ter algum sentido no que eu estou escrevendo, ou não vale a pena ser publicado. Então, eu sempre penso no que isso pode, no que pode melhorar para a sociedade ou para quem está lendo aquilo que eu estou escrevendo. No Confesso sentido que de tirar a zona também. de. Oi. Desculpa, Ana. Não, é no sentido de tirar da zona de conforto, acredito, né? De você ser uma tragédia, na verdade, né? De ter elementos de drama e tal. Essa vibe, eu acredito que seja, né? Porque ele puxa para tragédia, né? Eu li Devaneios do Adam, e ele tem muito isso, não são coisas tão reais de acontecer, né? Na medida do possível, obviamente, com um romance da Mirella, né? Então são só pegadas diferentes, obviamente. Amém, Senhor. E é diferente já do que eu escrevo, que é uma ficção especulativa mais voltada para fantasia e ficção científica. Mas são coisas que, da mesma forma que o Adam, ele tem essa preocupação, né, de fazer passar uma mensagem, que é uma coisa muito interessante, na verdade. Mirella já falou que tem também no romance, também tem na fantasia e na ficção científica, é uma das coisas que a gente, como autor, pode procurar e também pode não procurar. Então, você, autor que está escutando, vendo essa live agora, é importante da gente ter essa mensagem que procura trazer e tal, e talvez essa seja, Maria, não, na verdade eu não acho que não, eu acho que não é uma inovação nesse quesito. Existem autores clássicos que eles já faziam isso antes, mas é uma coisa interessante quando você pega um terror, por exemplo, que ele tem essa vibe, né? Eu não consumo terror, mas quando eu consumi, né, quando eu li o livro do Adam, eu achei ele muito forte. Então ele já não está pegando mais o terror do lado sobrenatural, né? Mais voltado para a ficção especulativa. Ele está mais perto do drama, da tragédia. O terror real, né? O terror do cotidiano. Que não tem coisa que assuste mais do que o terror do cotidiano. Era o que eu ia comentar agora, que esse terror me assusta bem mais do que o da Annabelle, entendeu? Me assusta bem mais. Eu consumo terror, eu consumo as duas coisas. A Annabelle eu comprei por pura ironia mesmo, né? Porque eu sou completamente ateu, eu não acredito em nada. Então, se eu não acredito em Deus, eu também não posso acreditar numa boneca amaldiçoada, certo? Seria uma incoerência enorme. Então, eu comprei a boneca, e como eu escrevo só sobre coisa real, nada sobrenatural, tem a boneca sobrenatural aqui que todo mundo morre de medo. Comprei como uma ironia. Coisa de escritor mesmo, legal. Né? Eu já li as poesias do Adam também, são bem viscerais. E assim, eu consumo terror e eu vejo que tem esses dois lados. Esse lado do True Crime está crescendo muito, mercadologicamente falando. Não sei se vai ser moda, pode ser que seja, como tantos outros já foram. A gente teve várias fases aqui, vive mudando, né? Tanto que os editores buscam. Pois é. Mas é um terror que me assusta bem mais do que o terror sobrenatural. Bem mais. Vamos falar agora um pouquinho sobre, a gente já falou sobre escrita, né, sobre esse processo todo. Vamos falar um pouquinho sobre marketing mesmo, comunicação para escritores, que os escritores que estão aqui nos vendo talvez se interessem por essa parte também. Eu queria saber de vocês, dessa vez vou começar pelo Adam, que é uma pessoa que está sempre online, tem uma presença online bem grande, assim, e que já esgotou o estoque dele da Flive diversas vezes. E eu queria saber, dentro das suas estratégias, o que você acha que foi, que você pode colocar como inovação ou uma tendência que você reparou enquanto estava fazendo no seu marketing, que deu certo para você? A gente sabe que não tem receita de bolo, que funciona para você, talvez não funcione para Mirella nem para Ana, mas dentro da sua experiência, o que você pretende repetir dela em 2023? Eu já estou, né, fazendo, eu já estou repetindo, estou fazendo coisas novas também.
E sim, eu acho que tudo depende de uma preparação, né? No meu caso, eu estou mandando e-mail para as pessoas que compraram o Devaneios, que gostaram. Então, estou mandando uns e-mails e tal. Ah, oi, lembra de mim? Tal. Umas bobagens assim. Aí depois eu mando a capa para eles primeiro. Aí depois vou mandar o link e tal. E a galera vai respondendo dizendo que gosta. Então, já, ali pelo menos 15, 20 devem comprar. Outra coisa é você fazer uma cartinha. Faz uma cartinha, isso funciona muito. Parece que é se humilhar e tal, mas, velho, a gente é vendedor nacional, né? Porque depois que a gente publica o livro, a gente se transforma em vendedor. Eu escrevo uma cartinha, assim, explicando que eu estou no pré-venda e tal, e pedindo, né? No final eu falo, posso contar com você? E mando para todos os amigos que eu tenho, assim, não para todo mundo que eu tenho no Instagram, lógico, mas para todos os amigos que eu tenho, porque, né, por exemplo, eu mandaria para Ana, eu mandaria para você, sabe? Agora eu mandaria para Mirella, e vou fazendo, daí eu só mudo o nome ali em cima, tal, vou mandando, e já com o link, né? Embaixo o link para comprar. Então, funciona maravilhosamente bem. Agora, o que mais funciona realmente é a presença online, que nem você falou. Você está aparecendo o tempo inteiro. Eu faço lives todos os dias, às vezes mais de uma, às vezes 2, 3 por dia. Hoje, inclusive, eu tenho uma live com alguém que eu não sei quem é ainda, vou ter que descobrir, mas está marcado às 8 horas. Mas eu não vou esperar até lá, eu vou fazer uma live antes para tentar vender os livros que eu tenho para vender agora. E é isso, eu acho que ia aparecer muito, você né? Tá online, né? Aí eu ficava online, então muito tempo lá. No TikTok eu posto alguns vídeos, eu não gosto de fazer live lá, mas eu posto alguns vídeos. Mas no Instagram, agora o Instagram tá melhorandinho, não sei se vocês estão reparando, ele tá entregando um pouquinho mais do que entregava antes, né? Tá melhorando um pouco. Então, eu tô voltando a usá-lo, posto todos os dias tal, e tô fazendo várias lives por lá. E É a tem dado muito constância, né? certo. Por exemplo, se eu faço uma live de 2 horas e eu vendo um livro, eu me dou por satisfeito, porque é muito difícil você vender um livro. E ainda mais se tiver em pré-venda, que sai por R$ 51, né? Então, você não chega aos 500 da Ana, mas Lá vai. 51, né? Já é Maria, caro. deixa eu corrigir, porque agora Eu em live deixo, agora vai estar eu R$ 500, deixo, e a pessoa dizer, nossa, mas o eu livro de deixo. ouro da Agatha Christie, não pode ser. Vem cá, vamos dar a palavra para Ana. Vai lá, Rapidinho, Ana. gente, eu juro. Em Diferentes Universos é uma fantasia, ele tá com frete grátis. Ele tem capa dura, tá? Ele não custa R$ 500. E ele tem vários brindes, que é esse pôster ali, tem card e tem broche, tá? Não custa R$ 500. Tá com frete grátis. Tem mapa, guia. Esse que tem guia dos personagens. Já não tô nervosa já. Ele tá Comprei. 74,90, não é? Tá R$ 79,90. E aí vocês podem olhar no 79,90. site da editora, dá para parcelar no cartão de crédito, viu, gente? Tá com os brindes Eu assim, comprei. imperdíveis. Eu comprei, fiquei louca nesse livro, louca nesse livro. Vi Eu, todo o processo, eu, ele vale sim esse dinheiro. Pode comprar sem medo de ser feliz. Eu E sou aí, eu autora só best-seller comprei. Amazon, gente. Vou só reforçar que sou autora best-seller Amazon. A ela é pessoa autora tem que fazer Tem que justificar. falar mesmo, é best-seller da Amazon. ela é. Parabéns. Eu só comprei o livro da Ana porque daí ela vai ter que comprar o meu, né? Então, eu faço isso. Essa live Porque, tá por exemplo, ó, outra coisa, né, que vocês me perguntaram, assim, né, como é que faz para vender tanto livro? Essa minha primeira prateleira é só de autor da Five. Você acha que cada um deles não vai receber um e-mailzinho?
falando do meu livro, eu não vou cobrar. Só vou falar, ó, meu livro novo lançou. O link. A maioria compra. O Eduardo mesmo eu sei que compra. O Leone. Então, sabe, eu acho que eu vou, no primeiro dia, já vender, sei lá, É sobre 50, 100 livros. é sobre isso, né? Você não pode só pedir que comprem, você tem que consumir também literatura nacional. Ah, Então, claro. assim, não adianta, para os que estão assistindo a gente, não adianta você só escrever e não ler o colega, certo? Vamos ler o colega, vamos comprar e ler o colega, tá, gente? Essa estante aqui, ó, é 100% de livros nacionais. Tá Eu vendo, só gente? tenho É livros muito nacionais livro aqui. nacional. É Só tenho livros importante. nacionais. Só leio livros nacionais. E, E claro, aí, de vez vamos em aqui quando leio continuar. um ou outro, mas. Vai lá, passa a Arrasou. palavra. Eu preciso passar por causa do nosso tempo. A gente tem Tô vendo. tempo. Vai lá, Mirela, você tem 37 segundos e a Ana deveria ter 15. Vai, 1, 2, 3 e já. Ana, conta um pouquinho aqui pra gente sobre o seu marketing. Exatamente, a gente fez o Universitar agora em pré-venda, né? Antes já adquiri o meu, tô louca pra ler, estou louca que chega aqui em casa. E eu queria saber, justamente, você fez o CAT, você fez fez toda uma edição de luxo, vamos dizer assim, uma edição de colecionador. Então, eu queria saber o que é que no teu marketing você acha que está trazendo de inovação, o que é que você acha que ainda vai implementar e que você já está fazendo. Essa pré-venda foi uma pré-venda diferente, né, de fato, porque o livro ele tem uma gama toda de a ilustração, toda a pegada dele, o que fornece dentro, a diagramação. Então, eu já, como ele é fantasia, ele tem os reinos. Então, olha que é uma coisa interessante. Em cada momento que eles mudam de reino, muda o símbolo aqui na lateral. Então, são detalhes da diagramação que eu fiz questão de ter, né, e essa leitura, né, prévia dos parceiros. Eu também chamei um time de pessoas que eu já conhecia, outros que queriam conhecer meu trabalho, expliquei mais ou menos como era o livro, fiz a proposta e tal, vamos trabalhar junto, vamos fazer. E eles compraram a ideia. Então, eles leram uns 2 meses antes e começaram agora. Então, se você for no meu Instagram, você vai ver a opinião deles, né? A opinião deles, que eles podem falar o que eles quiserem, eles podem se expressar. E, assim, eu fico muito feliz do feedback estar sendo muito positivo. Né? Então, quando você procura pessoas que gostam do gênero, é mais fácil deles conseguirem se identificarem. Então, assim, você tem um bom livro, claro, com certeza vai fazer total diferença, mas de você encontrar também os leitores que eles possam falar, né? Então, os IGs, tanto IGs pequenos quanto grandes, eles têm um potencial, né? Você está dando espaço e aquela pessoa, ela vai ter poxa, eu tô lendo o livro, vai ser uma experiência LC antes do lançamento, né? Porque tem um grupo de parceiros, então eu gosto tanto que eu falo, gente, a única coisa que eu peço aqui é não se matem, dá para todo mundo compartilhar o Ares, que o Ares é o protagonista da história, né? Ele faz romântico com a Harina, e aí eu disse, dá para todo mundo dividir, mas por favor, não deem spoiler, né? Ainda mais porque as pessoas têm leituras diferentes, então a gente tem um calendário, né? Muito importante o calendário para as pessoas se guiarem. Mas, de qualquer forma, colocando um spoiler ali, uma pessoa pode ler. Tive leitoras que leram em 2 dias. Outras que demoraram 8 dias, outras que demoraram um pouquinho mais. Porque, ainda mais no meu caso, que é fim de ano, muitas pessoas estão na escola, ou estão na faculdade, ou têm um trabalho, né? Então, fica também aperreado, dependendo da situação, para conseguir dinamizar tudo isso. E é muito importante você ter esses Gs literários, porque eles não só são leitores, mas como eles são influenciadores, de alguma forma, mesmo que seja uma bolha de 300 seguidores ou de 10 mil, né? Então, às vezes, a Maria diz muito, né? Às vezes o seguidor pequenininho, ele tem engajamento maior, ele consegue chamar, porque às vezes não os seguidores dele, às vezes são família, às vezes são amigos, ele diz, putz, eu acabei de ler o livro da Ana, e tem uma cena que o povo se pega de tal jeito, mas é fantasia? É fantasia e tem isso. Temos que compartilhar sobre isso. Então, essas experiências são muito interessantes, são muito boas. E se eu fosse dizer mais ou menos do que eu faço, do que eu procuro, é mais ligado aos parceiros. Eu gosto muito, né? Além de
também não posso deixar de dizer que as ilustrações, os brindes fazem parte do marketing, né? Essa pré-venda de colecionador, gente, que quando eu pesquisei, fui pesquisar da melhor qualidade, os cards, o pôster, a ilustração, que você tem que procurar essa ilustração, gente, porque tá surreal. Eu provavelmente vou fazer a tatuagem dela de tão foda que ela tá. E também o broche, não, olha, tá todo mundo falando, eu não fiz broche ainda, eu já fiz adesivo, já fiz bottom, vou tentar inovar. Fui encontrar uma pessoa que produz lá no interior de São Paulo e disse, deixa eu ver como é que é a qualidade. A gente foi ver a qualidade, gostou e disse, pois eu tô confiando em vocês. E aí já tá na editora, então assim, questão de prazos, tudo, eu procuro fazer muita tarefa de casa em relação a isso. Então não é só sentar e escrever, a parte quem tá cuidando do marketing, né? A não ser que você tenha recursos para contratar pessoas para fazer isso para você, mas se você é autor independente, que eu acredito que seja a maioria de pessoas que estejam assistindo isso, tem muita mão na massa, né? Tem muito da parte de como o Adam faz, de aparecer nas lives, de estar aqui, de, poxa, agora eu vou ter que tirar uma foto, poxa, eu tô descabelada. Mas você não tá escrevendo? Às vezes é seu momento, às vezes você tá de pijama, às vezes seu cachorro tá roncando no seu pé e diz, olha, essa é a trilha sonora. Às vezes a pessoa tá ali escutando Taylor Swift, mas eu tô escutando o cachorro roncar. Então, e eu acho que esses bastidores também são interessantes, porque isso faz com que o autor, ele se conecte de alguma forma com o leitor. Então, poxa, ele é gente como a gente. Eu disse, claro que a gente é gente como a gente. A gente também vai na padaria, às vezes tem medo de assistir um filme de terror e tal, não sei o quê, às vezes. Então, isso é uma forma de humanizar, porque às vezes a gente, o leitor vê o autor só como um produto, tá ali direto, vendo, compra. Mas a gente também não é só isso, né? Claro, tá fornecendo ali o trabalho, a gente tem essa experiência, mas somos pessoas humanas. Mas é bem isso, assim, é legal ver esses bastidores. Eu acrescentaria também uma tendência que eu tenho visto é não ficar só no online, a gente fala muito do online, mas o marketing de guerrilha nem é tendência, né? É uma coisa que já existe desde sempre. O marketing de guerrilha, o ir para a rua, ir para uma feira de livro. A Ana foi para a Bienal de Fortaleza, a gente foi para a Bienal de São Paulo, tá ali em contato também. Eu diria que é uma coisa, não é uma inovação, é uma coisa que já existe desde sempre, que deve continuar, principalmente agora com a pandemia diminuindo um pouco, né? E a gente voltando a ter esses eventos. Então, eu também acrescentaria isso como algo a se trazer aqui, algo a se fazer em 2023, que eu espero que tenha ainda mais em 2023, claro, dentro das limitações de saúde, né? O que é isso, Dana? Olha aqui. É a caixinha da Flive, né, não? Três experiências Flive que chegaram agora. Olha aí. É isso aí, apoiando a autor nacional, é assim que eu gosto. Tadinha da Joseli, nunca vai me passar. Isso aí é piada interna, quem quiser saber mais, vai lá no Instagram da Editora Flive, vocês vão descobrir o que a gente está falando. Mirella, você agora, eu queria conversar um pouquinho também sobre essa questão do seu marketing, o que é que você está fazendo que você considera que é uma inovação, o que é que você está fazendo que você acha que pode ser uma tendência para 2023, o que é que você pode agregar nesse sentido aqui? O meu primeiro lançamento foi lá em 2015, na Amazon, e ainda era tudo muito novo, tinha pouca gente publicando, isso foi muito bom na época, principalmente porque eu entrei com um livro de romance YA, que é o Destinos Cruzados, que depois acabou virando, foi contratado por editora, né? Vocês encontram hoje em dia ele só no físico, né? Mas é um romance mais YA, New Adult, enfim, tem pessoas, cada um diz que é um gênero, né? Porque eles já estão na fase de faculdade e tal, mas foi uma experiência muito boa, porque eu tive que botar a cara no sol, assim, e descobrir como fazer tudo bem sozinha mesmo, tutorial, assim, sozinha que eu digo, assim, eu tive que buscar tutorial no YouTube, eu sabia o que era o processo de edição de um livro, de revisão de um livro, mas de uma forma muito tradicionalzona, bem, assim, que o próprio mercado, as grandes editoras tradicionais já nem trabalham mais assim, mas a gente tem empresas aqui em Recife que trabalham nesse estilo, né, até hoje, e aí eu fui atrás dessas empresas, porque eu não conhecia pessoas que faziam isso, não tinha tanta coisa assim de capista, fui atrás de comprar imagem e tal, e aí fiz o marcador, e aí já fiz, feito a Ana faz também, que eu acho muito importante essa coisa do brinde, tá? Eu acho que é uma forma da gente
privilegiar o leitor que está dando privilégio para a gente, está comprando o livro da gente, né? Então, eu já fiz o marcador lá na época. Então, quem comprou o livro na Amazon ganhou o marcador. Isso é uma coisa que eu faço até hoje, né? Meu último lançamento, Sempre Amei Você, também teve isso. Alguns influenciadores, Sempre Amei vocês encontram na Amazon. Não sei se está dando para ver direito. Obrigada. A gente fez com alguns influenciadores e também no meu próprio Instagram, quem comprasse pelo meu link, mandasse o e-mail com o comprovante da compra, mandava o endereço e recebia o marcador em casa. Teve algumas LCs, etc. Mas assim, acho que o mais importante, porque eu comecei a publicar, saí do independente, fui para a editora, voltei para o independente, mas eu tive uma pausa aí por conta de saúde mental. Eu tive 2 pausas, na realidade, né? Uma por conta de saúde mesmo, e aí depois uma na pandemia, 2021, era um ano que eu achava que eu ia publicar muita coisa, e acabou que não rolou, porque eu estava muito mal. E aí a gente também tem que respeitar esses momentos da gente. Eu sei que o mercado, hoje em dia, muita gente está publicando 1 livro por mês, 2 livros por mês, 3 livros por ano, 4 livros por ano, e eu acho que cada um tem que ter seu ritmo, entender e respeitar isso. Mas, assim, eu participei do mercado tradicional, do mercado independente, estou no independente, estou muito, assim, tranquila no mercado independente, mas a gente tem que correr para fazer muita coisa. E o principal de todo esse tempo, assim, toda essa experiência que eu já tenho é comunidade, né? Como manter a comunidade? Porque eu acho que você conseguir vender o livro é difícil, mas você até vende. Agora, você garantir que esse leitor vai ler, vai vir falar com você qual é a opinião que ele tem do livro, vai chegar a publicar alguma coisa e aí gerar o boca a boca, que é muito importante para a gente também. Como chegar no blog, no blogueiro, no influenciador literário, de uma forma que ele não se sinta invadido também, e como criar uma relação com essa pessoa, de ver que o trabalho funciona, né, via de mão dupla, tanto para ele quanto para a gente, né, é vantajoso para os 2 lados. Então, assim, acho que construir comunidade, e esse ano eu fiz um curso focado nisso também, de técnicas, sei lá, insights. Não é que, assim, o curso só trouxe coisa inovadora, nova, não. Mas, assim, deu aquele tapão na cara que de vez em quando a gente precisa, sabe, para puxar um pouquinho para a realidade e você voltar para o básico. Eu acho que a gente tem muito recurso, muitas redes sociais hoje em dia, a gente tem que estar muito presente. Acho que a fala do Adam está certíssima. A gente tem que estar presente. Se a gente não se faz presente, a gente é esquecido, né? É um fato. E aí, assim, como a gente utilizar isso de uma maneira saudável, porque eu já utilizei um belo de um burnout, né? E aí não recomendo a ninguém. Então, tento fazer isso de uma forma que funcione, mas como manter essa comunidade. Porque eu tinha um grupo no Facebook com 800 leitoras que acompanhavam tudo, que compraram muito os meus livros físicos com a editora. Destinos Cruzados mesmo foi a minha segunda publicação. A primeira foi Maliciosa, tá aqui, com a Qualis Editora também. E aí o segundo livro, que foi Destinos Cruzados, como ele também já teve na Amazon, uma das coisas que muita gente tinha medo é que, será? Eu também fiquei com esse medo de, já estava na Amazon, o pessoal já leu, já teve uma versão antes da versão da Amazon, né? E aí, como é que vai ser isso, né? Será que o pessoal vai comprar? Ficou em 10º lugar da pré-venda da Saraiva, entendeu? Então, assim, foi, meu Deus do céu, assim, sabe? Foi incrível. Mas é comunidade, o que é que moveu? Foram as pessoas, foram as leitoras, né? Eu chamo minhas leitoras de carinhosas, tem um motivo para isso, só quem faz parte é que descobre. Tem o newsletter, tô no Instagram, tô no TikTok, tento fazer um mix de uso das redes, não só compre, promoção, tá aqui, tem brinde, assim, tento trazer um pouquinho da minha rotina, um pouquinho do meu dia a dia, mas eu também tenho um grupo exclusivo de leitoras que recebe material exclusivo, e eu tento sempre trazer alguma coisa, assim, tipo, eu lembro que quando fiz o lançamento dos livros físicos, tinha um marcador da editora, então eu fiz um marcador a mais para o pessoal. Eu fiz almochaveiro, que é aquela almofadinha chaveiro que na época estava em alta, como brinde. A gente já fez pôster também, ecobag, e aí eu tentei fazer uma ecobag diferente, metalizada, na época, muita gente não estava usando ainda dela, e aí foi legal, porque chamou muita atenção. Então, acho que é você ver as tendências e você também se comunicar com as pessoas, entender o que é que o seu leitor quer.
O que é que o seu leitor está buscando? O que é que seria legal? O que é que faria o leitor tirar aquele dinheirinho do orçamento dele e investir no teu livro, né? A Ana, por exemplo, fez aí um livro, uma versão de colecionador, que o preço tá excelente, R$ 79 tá excelente. Se a gente for parar para pensar que é um livro de capa dura, em que Gente, livros essas brochura... pré-vendas são tipo assim, R$ 150, tá? livro brochura normalmente está custando perto disso, né? Romance, né? Estrutura de romance, não necessariamente romance romântico. Porque tá caro, porque o papel aumentou. Então, o que é que a gente pode fazer? Eu não posso fazer um brinde, o brinde físico, e enviar pelo correio, porque tudo isso tem um custo, tudo isso tem uma logística, tudo isso toma tempo. Então, faz o brinde digital. Então, eu sempre tento trazer o melhor para o leitor, o mais confortável, e fazer com que ele tenha a melhor experiência possível com o meu material e se sentindo parte da minha comunidade, entendendo que quanto mais da comunidade ele for, mais exclusividade vai ter. A newsletter foi uma coisa assim que me deu muita dor de cabeça esse ano, porque às vezes não entrega para todo mundo, e aí muita gente ficava sem os e-mails, então ficava sem participar de enquete, ficava sem participar, sem receber spoiler, sem saber o que é que está sendo, que capa está sendo feita, que tipo de cor é que vai vir aí. Por exemplo, de Amores em Pernambuco, as histórias, algumas pessoas já sabem, mas com exclusividade eu já tinha contado que o próximo conto de Amores em Pernambuco é um conto sáfico. Minha primeira história é 100% sáfica, não é que tem personagem bi na história, mas é o meu primeiro conto 100% sáfico, né? Primeira história 100% sáfica. E elas ficaram sabendo antes, sabe? E eu acho que isso é muito legal, porque as pessoas vão se aproximando de você, você perde também essa coisa. Acho que Instagram passou muito tempo que você tem que estar bonita no feed, tem que estar arrumada, maquiada. Gente, os stories às vezes eu apareço arrumada porque eu tô sempre para cima e para baixo por conta de trabalho. Também trabalho com consultoria de comunicação, eu celebro casamento, eu escrevo, e aí às vezes eu tô arrumada porque a vida tá correndo, mas também é normal aparecer assim toda esmilinguida no stories. Por quê? Porque naquele dia eu fiz uma faxina, lembrei do negócio, então eu estava deitada aqui assistindo uma série e achei isso importante de ser debatido. Sempre falei muito sobre cultura pop, porque puxa muito também com o meu público. Então, assim, como utilizar melhor dessas ferramentas de uma maneira saudável, é o que eu venho tentando fazer, né? Entendendo meus limites, entendendo a questão do meu tempo, a gestão do meu tempo, e como trazer os leitores sempre para perto. Isso é muito importante, assim, acho que para mim é o mais importante. Feito o Adam falou, aqui, só editor da Flávia, só autor que é da mesma editora que eu, que é a Flávia. Eu não sou a autora da Flávia, tá, gente? Sou a única que não sou autora da Flávia, aqui da live. Mas, assim, é muito importante comunidade. Não adianta você chegar para um monte de colega seu, que é autor também, e dizer, meu livro lançou, tá aí, pré-venda promocional, tem brinde, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Quando você nunca nem sequer deu um RT para a pessoa, deu um like num post de uma pessoa, foi ver a pessoa, estava na mesma feira que você não tirou 5 minutos para ir lá falar com ela, dar um abraço, dar um parabéns, sabe? Então, acho que comunidade, o senso de comunidade é muito importante, e também não invadir o espaço do leitor. Eu acho que isso também é muito importante. Então, assim, óbvio que eu vejo lá se alguém postou alguma resenha no Scoob, no Goodreads, na Amazon, o que é que escreveu, que nota que deu, mas aquilo ali é o espaço do leitor. A gente não deve invadir nunca. E tem gente que às vezes perde a mão, fica chateada, porque assim, gente, dói. Receber crítica às vezes dói. Tem umas críticas também que não são exatamente críticas, né? São alfinetadas, porradinhas, que são difíceis, mas a gente tem que lembrar que ali é o espaço do leitor. E não polemizar também, né? Acho que, sem dúvida alguma, muito do meu marketing, e que Maria vem trabalhando comigo, de minha imagem novamente, assim, é Nordeste. Assim, podem me chamar de bairrista, mas a minha prioridade com meus livros sempre foi fazer tour pelo Nordeste de lançamento, estar nos eventos do Nordeste, conhecer as pessoas aqui de Recife, renovar a rede aqui de Recife, já que eu moro em Recife, né? Estar próxima desses blogueiros, estar próxima desse público. Participava muito evento, a gente tinha muito evento aqui na cidade, então participava, fazia, mediava muito evento. E aí, quando chegava os eventos dos outros autores, eu estava lá, estou lá, etc. Com a pandemia isso diminuiu e tal. Mas, assim, quando a gente se apoia e a gente sente que a gente tem uma rede, faz diferença, muita diferença. E o boca a boca gira, roda, vai bem, sabe? E
tem os momentos que a gente se sente inseguro, então é segurar um pouquinho a onda, respirar fundo, porque não é fácil para ninguém. A gente tá aqui falando, mas todo mundo aqui com certeza já se atropelou e foi atropelado várias vezes por muitas coisas, seja síndrome do impostor, seja questão do mercado, seja a escrita que não estava boa o suficiente, seja porque não conseguiu bater um X de vendas naquele período e precisava bater. Então, assim, o mercado é esse, o mercado pode ser muito hostil de alguma forma, assim, algumas pessoas veem só como muito hostil, mas ele também pode ser muito bom, muito legal, contanto que você faça parte dele, entendeu? Que você veja ele como comunidade. Acho que é isso, esse é o meu principal mote, assim, é comunidade e bairrismo. Priorizar meu estado, minha cidade e minha região. Certíssimo. Bom, gente, essa foi a nossa mesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem for leitor, segue a gente nas redes sociais, somos todos escritores, entendeu? Alguns de nós dão dicas de comunicação, vulgo eu. Então segue lá, tá bom? Tá aqui o nosso arroba, nós estamos no arroba aqui, tá? Você encontra a gente em Instagram, você encontra a gente em TikTok, encontra a gente Twitter. São mais ou menos sempre os mesmos arrobas, então se você botar assim, vai encontrar, tá? E é isso, eu queria agradecer a presença de vocês aqui na mesa, eu queria agradecer a presença de todos os leitores e escritores que viram essa live. Eu espero que os leitores nos procurem, que os escritores também venham ter trocas com a gente, criar essa comunidade, nos unir, porque os escritores precisam se unir. E é isso. Aqui nós temos a nossa comunidade, né? Aqui nós temos uma comunidade já, uma comunidade, com certeza. Você não viu? Antes disso aqui, eu e a Ana, a gente estava conversando, trocando ideias sobre o que fazer. Exatamente, os dois já estavam... E é isso, vamos trocar, eu acho que é sobre isso, acho que acho que o que a gente tinha de inovação a gente trouxe, o que a gente tinha de tendência a gente trouxe, mas a gente também trouxe o que sempre funcionou, que é essa conversa, essa comunidade que a gente cria, que precisamos criar, autores precisam se apoiar, certo? Então, não tenham medo, gente, de conversar com outros autores, de procurar saber sobre a editora, de saber como é que funciona a Amazon. Não tenham medo, conversem, porque se a gente não conversa entre si, complica muito, sabe? Sim. O pessoal da Flávia tem muita gente que tem medo de vir falar comigo, mas os que vêm é facinho, dá umas dicas assim, o cara às vezes boa, ele só não tá enxergando como fazer, né? Porque não tem experiência. Vamos encerrar. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que estão aqui. Beijos. Sigam a gente nas redes sociais, a gente já se apresentou. Então é isso. Obrigada, Mirella. Obrigada, Ana. Obrigada. Tchau, pessoal. E obrigada, Alexandre, pelo convite, por nos chamar para fazer essa mesa aqui. Eu espero que tenha agregado para vocês tanto quanto agregou pra gente, tá? Um beijão. Até a próxima. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, porto de galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida.